Um dado da nossa associação lá em Curitiba, o presidente da associação deu, e esse é um dado quase que geral. A cada 10 membros batizados na nossa igreja, 6 estão saindo pouco tempo depois. Olha que coisa absurda. Antigamente, nós ouvíamos de adventistas saírem da igreja, mas irem para o mundo. Mas hoje, nós temos um problema tão grande que as pessoas estão por perder a singularidade, como nós vimos. Elas chegam ao ponto de pensar que ser adventista e ser batista, assembleiano e por aí vai, é a mesma coisa, mas não é. Não é, queridos. Então, em primeiro lugar, e me falta mais um texto aqui. Eu li para vocês um texto do George Knight, li para vocês um texto do Alberto Tim, e eu não poderia deixar de ler da Mensageira de Deus para essa igreja. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 203. Olha o que ela fala. Living Temple encerra o alfa dessas teorias. Eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo e tremi pelo nosso povo. Para vocês entenderem, rapidinho. Living Temple, o que é esse livro? Foi um material escrito por um dos, talvez ou mais, o doutor mais famoso da nossa igreja. Quem sabe o nome dele? John Harvey Kellogg. Foi criado por Ellen White quando era ainda uma criança, não era filho dela. A irmã White, junto com o seu esposo, preparou ele para que ele se tornasse um grande homem, e o foi. Virou médico, se tornou diretor do hospital mais famoso da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Battle Creek. Vinham homens de todos os lugares do mundo para se tratar naquele hospital naturista, não utilizava métodos alopáticos como a maioria dos hospitais hoje. Esse homem apostatou. Depois de uma viagem dele na Índia, ele começou a converter a compreensão dele de Deus em uma teoria que nós chamamos de panteísmo. Ele passou a crer que Deus era uma substância que se manifestava em todas as coisas. A árvore era Deus porque Deus estava na árvore. Eu era Deus porque Deus está em mim. Ele começou a ensinar isso, preparou esse livro chamado Living Temple. A irmã White advertiu contra os enganos desse livro. Esse livro foi preparado para ser impresso na casa publicadora da nossa igreja, sem que os líderes que eram contra esse livro soubessem. E sabe o que aconteceu? Deus ama tanto essa igreja que ele mandou fogo descer do céu, e a casa publicadora pegou fogo no dia que o livro ia ser impresso, irmãos. Isso está registrado na história e nos anais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A história conta que os bombeiros tentavam apagar as chamas, e diz que quanto mais água eles derramavam, parecia que era gasolina, porque aquilo consumiu tudo. Inclusive o hospital também queimou depois. Deus mostrando que ele estava desagradado do conteúdo desse livro. Só que aí a irmã White disse assim, que nesse livro estava o alfa. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Aí ela diz que o ômega viria, o ômega é a última. E aí ela disse assim, dentro de pouco tempo, e eu tremi pelo nosso povo. Então ela mostrou que os problemas envolvidos com Kellogg iam voltar. Iam afetar a nossa compreensão de Deus. E eu posso dizer para vocês, tem uma mensagem no nosso canal lá do YouTube, depois assistam, não sei quantos já assistiram, chamada Laodiceia e o Pensamento Pós-Moderno. Irmãos, o Deus oferecido pela maioria das igrejas hoje, no nosso mundo pós-moderno, não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Eles estão apresentando um tipo de Deus que não é o Jeová que nós conhecemos, o Deus aqui do Antigo e do Novo Testamento. É esse Deus falso aqui que Kellogg tentou introduzir. Então a questão, ela se tornaria ainda mais séria no tempo do fim, porque a serva do Senhor disse que ela tremeu pelo povo. Ela ficou desesperada quando ela viu o que aconteceria. E agora eu quero entrar na segunda parte da nossa mensagem aqui para a gente encerrar. Vocês lembram o título da mensagem? O profeta Elias e a depressão ômega. Então o ômega nós já entendemos.
Nós já vimos a depressão ômega está relacionada com isso aqui. É uma forma errada de se relacionar com Deus. É uma maneira errada de entender Deus no meu contexto hoje como cristão. Eu não sei se vocês perceberam, tenta falar de obras hoje com cristãos dessa geração. Eles quase te matam. Não, porque o irmão é um fanático, porque pensa que nós vamos ser salvos pelas obras, não aceitam. Juízo? Falar de juízo nessa geração? As pessoas não aceitam esse tipo de coisa. Nós convertemos o nosso Deus num Deus sentimentalista. Eu digo que as pessoas, elas creem num Deus tão meloso, que hoje o adúltero, o homossexual, o fornicador, o mentiroso, o desobediente aos pais e mães, toda aquela raça que nós vimos que o apóstolo Paulo descreveu ali, todo mundo entra no céu. Todos entram no céu. O céu está aberto para todos. Mas o céu é um lugar que só entrarão aqueles que aceitam a salvação em Cristo e são regenerados pelo poder do Espírito Santo.